Vamos falar agora um pouquinho com algumas dicas 2, dando prosseguimento a algumas dicas 1. Para entendermos todo o processo de tratamento, precisamos entender que os adoecimentos são constituídos de toxinas fluídicas ou vibracionais ou quânticas e que estão presentes nos corpos sutis, também chamados de cura de aura ou perispírito. Então, em nossa estrutura psíquica vai estar os principais adoecimentos, aqueles que vão marcar a nossa vida, aqueles que vão trazer para nós os princípios adoecedores ao longo da nossa existência. Esses princípios adoecedores, com o tempo, eles estabelecem como doença no nosso organismo físico, então nós precisamos de entrar com um tratamento na nossa estrutura perispiritual. E dessa forma, esse remédio não pode ser físico. Portanto, ele deve ser vibracional, ou quântico, ou fluídico, como queiram. Ainda existem muitos debates sobre como é e o que é a nossa estrutura psíquica, assim como os remédios de homeopatia. O certo é que os remédios homeopáticos eles são diluídos e dinamizados. Normalmente a gente começa a usá-los a partir da 5ª, 6ª ou 7ª diluição. Ou seja, está muito sutil, mas ainda tem um pouco de matéria. A partir do CH12, então não tem mais matéria, é só energia. Portanto, eles estarão em processo compatível com nossa estrutura psíquica. Mas a gente deve evitar começar com potências altas. Hahnemann, ele falava que os remédios deveriam ser altamente potencializados e não altamente diluídos para iniciar o tratamento. Então, quanto mais succionado for, melhor o efeito. Mas não quer dizer que temos que entrar com um remédio com diluição muito alta. Isso é bem contraproducente e diante dos adoecimentos crônicos não vai dar grandes resultados pelo que a gente vê ao longo da nossa experiência, do nosso trabalho e daqueles que os colegas chegam para a gente relatando, os clientes chegam mostrando os tratamentos que fizeram antes, as consequências. Então a gente vai colocando tudo na balança, a gente vai vendo que o Hahnemann dizia que o remédio deve ser altamente dinamizado e não diluído para iniciar o tratamento. As diluições iniciais têm que ser mais baixas. O remédio homeopático, por ser fluídico ou vibracional ou quântico, age nos corpos sutis, fortalecendo-os ou dando um comando para que ele tenha força para se desintoxicar. Jogar para fora os venenos que estão nestes corpos, nos corpos sutis. Então o comando da homeopatia, por ser um remédio compatível com a nossa natureza psíquica, vai fazer com que nossos corpos, nossa estrutura psíquica, comece a jogar fora aquele lixo quântico, vibracional ou fluídico, como queiram, que estava na nossa estrutura psíquica. Nós vamos ver um desenho daqui a pouco ilustrativo. Então, quando essas toxinas saem dos nossos corpos sutis, o nosso corpo físico, às vezes, ressente, começa, que é o que a gente chama de exoneração, explicado nas dicas 1, e aí, a partir dali, a pessoa começa a ter um pouco mais de saúde. Mais explicações sobre isso vocês vão encontrar no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Podemos ver um exemplo disso no quadro abaixo, segundo Barbara Embrena, no livro Mãos de Luz. Então aqui nós temos uma aura doente. Ela não trata com homeopatia, ela trata com imposições de mãos, que aqui seria no Brasil chamado de passe ou reiki, que são bastante parecidos. Ao fazer o tratamento com imposição de mãos, essa pétalazinha aqui, que está fora está deslocada, que ela está mostrando um desenho destacado do chakra esplênico. A caneta não está acendendo a luzinha, está sendo absorvida pela tela. Também essa aqui não vai absorver pela tela. Então, essa pétala aqui, que é do desenho do 5º chakra, ele está, do terceiro chakra, ela está deslocada. Com esse deslocamento dessa pétala, ela está com essa mancha escura na região da cintura, onde, conforme está relatado no livro, ela está com um cisto no ovário esquerdo. Ao colocar no lugar essa pétala, então a pessoa começou a restituiu sua saúde, restituiu a energia psíquica e ela voltou ao normal. Então isso é importante a gente procurar entender. A homeopatia vai fazer como?
vai fazer a pétala voltar, mas é um processo de energização um pouco diferente do que é a imposição de mãos. Embora o tratamento com imposição de mãos e com oração também seja de extrema importância no tratamento de recuperação da saúde, a gente precisa de procurar entender todos esses princípios porque eles se somam. Então, homeopatia, oração, fitoterapia, florais e imposição de mãos, eles se somam. Mas nós temos que ter cuidado que se a pessoa for usar as imposições de mãos para suprimir, tem consequências não muito agradáveis. Neste caso, a gente já falou antes que ela relata que a pessoa tinha um problema no ovário esquerdo e estava com a pétala do chakra esplênico deslocada. Ao realinhá-la, com a imposição de mão, o nódulo some e a aura volta a brilhar. Então, a gente tem que lembrar, a gente tem que procurar entender essa questão da imposição de mãos. Quanto mais bem treinada é a pessoa, quanto mais energia psíquica ela tem, e para isso Kardec nos lembrava que o magnetizador vai ter tanto mais magnetismo a partir do momento que ele tiver melhor ética e melhor moral. E aí, quando a gente estuda homeopatia, a gente vai vendo que se a gente não tem boa ética, se a gente não tem boa moral, a gente começa a cair no processo chamado psicotização. E a psicose, representada por inflamações. Então essas inflamações diminuem a nossa energia vital, diminuem nossa capacidade de doar fluidos. É uma das explicações. Logicamente, vocês vão encontrar outras. Eu achei essa mais interessante e mais plausível. A outra poderosa forma de manipular os fluidos é a oração. Outros falam prece, outros falam reza. São conceitos diferentes, a gente deixou ali porque é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, uma pessoa que tem o hábito de oração, o hábito de fazer prece, o hábito de rezar, vamos respeitar a religião de cada um, ela tem uma capacidade maior de manipular esses fluidos através da oração e consegue grandes resultados, grandes feitos, quando elas oram por alguém ou para uma situação. Através da oração sentida e com fé e o poder de radiação mental de quem ora, os efeitos são surpreendentes. Então, conjugar de forças e situações. A fé, o poder de radiação mental de quem ora e os efeitos surpreendentes vão estar diretamente proporcional a essa condição, assim como a sua postura moral, a sua postura ética frente à vida e seu hábito de conviver bem com os outros, de trabalhar bem dentro da comunidade, dentro da sociedade onde ele vive. Então, não é simplesmente fazer oração, tem um conjunto de situações que tem que ser observado, que é um conjunto de situações que se tem valor. Inclusive, as pessoas que têm uma atividade sexual muito intensa, eles vão ter menos energia de cura do que aquelas pessoas mais castas. Agora, uma pessoa casta que não faz oração e uma pessoa sexualmente ativa que faz oração, logicamente, aquele que faz mais oração vai ter mais capacidade de irradiar, vai ter mais capacidade de doar fluidos para os resultados sejam realmente surpreendentes. No quadro abaixo, ela, Bárbara, descreve como é um tratamento espiritual ou pela imposição de mãos. Esse tratamento ocorre sempre onde tem pessoas em condições de doar os fluidos necessários ao tratamento. Então são duas situações distintas. Uma é doar fluidos, a outra é ter condições morais, ter condições éticas para que isso ocorra com toda a gama necessária ao restabelecimento fluídico do outro. Cada um tem uma forma de doar fluidos. A alimentação é extremamente importante para quem quer doar fluidos. Abster-se de álcool, abster-se de carne. É necessário e extremamente importante para se fazer o tratamento. Bem como abster-se no dia de fazer o tratamento, pelo menos, abster-se do café e do chocolate. Tem gente que quase vai dar pinote na cadeira, né? Mas no dia do tratamento espiritual, ou na semana do tratamento espiritual, dependendo de cada situação, tem tipo de tratamento que a dieta é de 7 dias, tem outros tratamentos que a dieta é de 3, outros que é de 1, e outros a pessoa nem comenta nada, nem cobra nada, mas é importante que seja orientado que pelo menos 48 horas ou 30 horas antes daquele tratamento, a pessoa se abstenha de carne, fumo, sexo, chocolate e café.
E também o pessoal das terapias naturais, principalmente os fitoterapeutas que gostam muito de testar com radiestesia, eles alertam muito para o cuidado com o açúcar, não comer açúcar. Então é uma boa dieta, um bom balanceamento para perder peso também ajuda bastante, desde que não exagere depois, para haver então um reequilíbrio das nossas forças e uma reestruturação psíquica da pessoa para que ele possa doar mais. No tratamento espiritual ou por imposição de mãos, ocorre uma intensa manifestação de forças psíquicas que fogem à nossa possibilidade de explicar os seus detalhes. Então, na hora que a pessoa está fazendo um tratamento espiritual, há uma intensa manifestação de forças psíquicas. Tanto daquele que está fazendo oração, doando, impondo as mãos, quanto dos seus protetores, dos protetores da pessoa que está sendo tratada. Há uma equipe espiritual muito grande. Eu morro de medo disso. O que eu faço agora? Porque eu gosto de fazer oração pelos outros. Continue fazendo. Você saiba que você tem seu protetor espiritual que te ajuda, tem o protetor espiritual daquela pessoa para a qual você ora que também te ajuda. É uma corrente de benefícios. Agora nós estamos sabendo que existem esses protetores espirituais. Antes você fazia sem saber. Melhor ainda. Você já sabe que tem uma equipe que te protege, que te ajuda. Para que ter medo? Ter medo é uma forma de não racionalizar as situações. Quando Paulo diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, ele está nos mostrando que nós estamos aqui na Terra envoltos por espíritos que nos observam, que nos ajudam, que tentam nos prejudicar, cada um no seu grau de evolução, no seu grau de sintonia e de afinidade conosco e com os espíritos que nos protegem, com aqueles espíritos superiores. Então nós temos que saber observar e entender bem todo esse processo para que a gente seja bons trabalhadores do bem. Mas podemos entender, ou repetimos o mais, que são trocas e manipulações de energias prânicas muito além do nosso atual estado de entendimento, pois apenas observamos os resultados, compreendemos que ocorreu o fenômeno da transformação de algo de ruim em bom. Então todo esse processo de transformação, todo esse processo de manipulação prânica, a gente não consegue descrever plenamente. Sabemos que existe essa manipulação. Quando a gente diz, por exemplo, ó Jesus, acende essa luz. Às vezes eu estou no trânsito e eu começo a ocupar minha mente com mentalizações. Ó Jesus, acende essa luz. Ó Jesus, desperte a compaixão nos corações humanos. Ó Jesus, desperte os políticos para Deus. Ó Jesus, ilumine o povo brasileiro. Vai fazendo essas mentalizações e a gente vai vendo que as coisas fluem numa beleza, uma maior tranquilidade. Aqueles motoqueiros que gostam de dar toquinho no retrovisor param de fazer isso. A gente fica mais atento, a gente fica mais centrado. Quando a gente dá seta para entrar para um local, a pessoa colabora. É interessante como que essa palavra Jesus, e a gente pede uma bênção a ele, que não é para a gente, é para a humanidade, como que manipula algo de ruim em bom. E como que as coisas boas começam a acontecer ao longo da nossa existência. Precisamos aprender a fazer isso. Nas nossas mentalizações, no nosso canal, tem lá, se você colocar Gelson-mentalização, existem 20 mentalizações para um mundo melhor, para um futuro melhor, pelo futuro das crianças, dos jovens, dos políticos e de vários profissionais que a gente achou necessário fazer essa mentalização. Temos que fazer agora para os alunos. Já fizemos para os jovens, para as crianças, e agora focar os alunos. Alunos são jovens e crianças, e também adultos, né? Que tem o pessoal de faculdade, pós-graduação, mas para os adultos, para os alunos em si, porque é uma casta diferente. Nós temos os jovens no trânsito, o jovem na casa, o jovem na rua, mas dentro da escola também eles são chamados de alunos. Vamos fazer essa mentalização depois, mais uma mentalização que a gente vai postar, ajudando a humanidade a se melhorar, ajudando a humanidade a buscar um melhor aperfeiçoamento. Uma das formas da pessoa estar em condições de doar é abster-se do excesso de carne, ter o hábito da oração e ter conquistado um determinado índice de bondade, dentre outras qualidades. Então, para que a gente possa doar bons fluidos, já falamos algumas delas, evitar a refrigerante é pior do que doce, é pior do que cerveja, é pior do que qualquer outro alimento, que ele abaixa muito a nossa energia. Há um tremendo esforço do nosso organismo de neutralizar
os maus efeitos desses refrigerantes em nosso organismo. Então é outro alimento que a gente tem que, no caso uma bebida, né, que a gente tem que evitar antes da reunião de tratamento. E quem quer trabalhar com reiki, quem quer trabalhar com passe, deve fazer de tudo para abster-se de refrigerante. Eu, por exemplo, tenho anos que não bebo. Então a gente tem que ter o nosso cuidado, nós temos que ter nossa disciplina para que a gente possa ser útil e doar bastante fluido em prol do benefício das pessoas que nós vamos atender. Então nós temos que ter também o hábito da oração, conquistado um determinado índice de bondade, porque você tem que ter a predisposição de fazer o bem, e dentre outras qualidades. Aqui está a foto do tratamento espiritual, tirados lá do livro Mãos de Luz. Nós podemos observar a paciente, a pessoa, a cliente deitada, a médium aqui em pé, recebendo um fluxo de energia do alto, 2 espíritos a protegem, um espírito é o mentor da reunião fazendo um tratamento de energização, 2 outros espíritos amparam a médium, a cliente que está aqui deitada, 2 outros espíritos amparam também o espírito que está fazendo a manipulação. Então só aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 espíritos que estão sendo bem visíveis, e esse fulcro de energia que a médium mantém como alto, com as energias superiores, com a energia divina. Então é muito interessante, todos eles estão com aqueles raios, emitindo raios de luz em direção ao céu, para que ter uma boa sintonia. E logicamente que eles devem estar todos em oração, todos com pensamento, sentimento elevado, além de estarem em oração. Logicamente que as coisas são muito mais complicadas para se ter uma resposta muito positiva e rápida em todos os casos, mas pequenas ajudas podem ser alcançadas assim em muitas situações, onde o necessitado se encontra em recolhimento. Então, se você está passando mal, está sentindo algum mal, você senta, faz a oração, você já está sendo ajudado por uma equipe de espíritos que te protegem, que te amam, que gostam de você. Sempre com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus. Mas, quando alguém se predispõe a te ajudar, ele vai te oferecer uma energia a mais, uma energia diferenciada. Então é mais uma força, mais uma energia que vem para te beneficiar, para te ajudar, para te amparar. Então, se você tiver com o recolhimento necessário para uma boa sintonia, você vai receber essas energias, você vai receber esse padrão vibratório superior e vai transmutar as energias ruins em energias boas. No livro Esculpindo o Próprio Destino, tem uma parte interessante em que a senhora com câncer de seio, ela começa a participar de uma comunidade onde ela era uma comunidade assistencial, onde as pessoas eram direcionadas para uma cirurgia grátis para a retirada do tumor maligno. Mas ela estava na fila também para que o plano de saúde que tinha sido feito para ela vencesse a carência, para que ela pudesse ser beneficiada então por esse tratamento. Mas ela dedicou com tanto amor, com tanto carinho ao trabalho de assistência, de ajudar as pessoas ali naquele ambiente, que a equipe espiritual comandada por Bezerra de Menezes, num determinado dia, na hora do culto, eles fazem a cirurgia, desmaterializam aquele tumor, e quando ela vai ao médico fazer os exames, não tinha mais o tumor. Então, dedicar-se ao bem de coração, com amor, você vai ter os benefícios. Mas não adianta querer dedicar ao bem, mas ficar xingando os políticos de frente da televisão. Temos que dedicar ao bem, sim. E a única coisa que os políticos merecem é nossas orações, nossas vibrações, porque eles estão dentro de um emaranhado de energias extremamente perigosas. E nós somos responsáveis por amenizar ou agravar. Então é necessário que a gente faça as nossas orações, é necessário que a gente tenha o hábito de orar e pedir a Deus para que esses nossos irmãos sejam iluminados, sejam abençoados, para fazer o melhor para nós. Senão, a gente está tentando acender uma vela para Deus e na realidade está acendendo 2, 3 para o mal. Mas ter uma aura limpa como a mostrada abaixo é bem mais complexo do que se imagina. A imagem é ilustrativa, mas bem didática. Olha que aura bonita. Todos nós gostaríamos de ter uma aura bonita desse jeito, limpinha. Aqui a gente faria a cura só de olhar para a pessoa. E aliás, a energia do olhar é muito poderosa. Quem já leu o livro O Faraó Mer-Neftah, que conta a história da vida de Moisés por um outro ângulo, daqueles que conviveram com ele, como Pinehas, Termutes, que era a mãe dele, Termutes, que é a mãe de Moisés, Pinehas, que trabalhava ajudando ele a fazer aquelas maracutaias todas lá, daquelas pragas, o Mifer,
e aliás, o Homer não, Neco, e depois no final o Menefitá dá o depoimento dele. Então um livro muito interessante, um livro psicografado, né, por isso que a gente está recitando esses nomes, mas ele traz muitas informações, e uma delas era que esse Pinehas ele tinha uma mediunidade de efeitos físicos muito bacana, muito forte, de domínio também sobre domínio sobre os elementais, e ele manipulava as pessoas com o olhar, as pessoas e os animais. Então vale a pena a gente dar uma lida, dar uma conferida, não só nessa parte, mas tem muitas outras partes interessantes que vão nos trazer novas informações, novos detalhes, para que a gente entenda um pouco mais das energias psíquicas. A limpeza da alma se dá, segundo algumas filosofias, através de um intenso esforço íntimo, como uma boa postura ética, moral e uma ativa atividade no bem, o que é bem condizente com uma realidade transcendente e justa, assim como Kardec trouxe para nós os esclarecimentos, que, para que nós tenhamos condições de doar e fazermos as curas espirituais que muitas pessoas gostariam de fazer, nós temos que entender que temos que ter uma boa ética, uma boa moral e uma vontade ativa, ativa atividade no bem, não só a vontade. Aí nós começaremos a doar esses fluidos de energia para que o bem se estabeleça. Né? Então Kardec ele vem trazer para a gente o esclarecimento do Evangelho de Jesus, esclarecer a filosofia cristã como uma propriedade maravilhosa, de trazer informações, arrancar daquelas informações a seiva principal, que nos alimenta a alma para encontrarmos em nós mesmos força para enfrentarmos as realidades transcendentes da vida, aquelas que estão por vir, crer incondicionalmente no futuro e saber que esse futuro vai ser tanto melhor quanto melhor agirmos nessa vida agora. Depende de cada um de nós.